Olá, gente, muito bom estarmos juntos mais uma vez, é um prazer e nós queremos te cumprimentar com um sincero shalom, o shalom dos tempos bíblicos, porque atualmente shalom quer dizer olá ou até logo, mas quando a gente fala shalom, falamos levando em consideração como era nos tempos bíblicos, ou seja, paz seja convosco. E queremos nessa oportunidade, desde já, anunciar o tema da nossa reflexão desta semana, que é a respeito da vida nativa. Há uma grande dificuldade dos cristãos de lidarem com a nova vida que receberam em Cristo, e não obstante termos tantas informações à nossa volta, matérias teológicas, programas televisivos, e a internet de um modo geral, enfim, e mesmo assim, vemos pessoas com dificuldades na sua vida espiritual, carregando-a como se fosse um fardo, como na verdade deveria ser uma bênção. E aí, leva-se em dúvida nesse tal comportamento o que está escrito em João 8, 31 e 32, que diz: sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito bem. Falando de vida nativa, do que é a que nós nos referimos? É porque todos nós nascemos nesse mundo sob o pecado. Isso é o pecado universal. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Davi, no Salmo 51, versículo 5, ele diz: em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou ele está dizendo: eu nasci sob uma natureza pecaminosa. E não há nenhum ser que tenha nascido, nenhum ser humano que nasceu nessa terra que não tenha nascido sob o pecado, com exceção de Jesus, que foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Bom, então todos nós nascemos sob o tacão do pecado e carecemos de salvação. Por isso está escrito que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Muito bem, quando alguém rende-se a Cristo ou converte-se a Cristo, enfrenta certa dificuldade quando não ensinada a respeito e não tem a noção de que quando nascemos de novo, essa vida vai precisar romper, vai precisar aparecer, vai precisar tomar forma. Paulo, um dia, falando aos Gálatas, capítulo 4, ele disse a respeito dos novos convertidos que estavam tendo dificuldades em absorver o Evangelho e estavam ali sendo colocados por alguns estudiosos da época em dúvida se deveriam guardar o Evangelho ou as obras da lei, enfim, obedecer, né, o Evangelho ou observar a lei mosaica cumprida na cruz por Jesus. E Paulo disse: sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Então o novo convertido tem que tomar forma. Não basta você render-se a Cristo, vir ao Evangelho e ficar ali parado, não é? Sem receber nenhuma instrução para o crescimento espiritual. Há necessidade. Por isso que há os ensinadores na casa de Deus. E que dificuldades são estas? Há algum tempo atrás, temos até um vídeo aí na internet, não no nosso canal, no dia em que nós falamos a respeito dessa situação e usamos uma analogia, a analogia do índio, né, o homem do mato, e de uma pessoa da cidade. E aí nós falávamos sobre, por exemplo, quer dizer, eu disse o homem no sentido genérico, mas imagine uma mulher que vive no meio da floresta, uma índia que vive no meio da floresta, ela não vai à padaria, ela não vai no mercado, ela não vai no shopping, né? Ela não vai no cinema, ela não anda de carro de um lado para o outro, não tem moto, não tem bicicleta, não tem coisa alguma, ela não tem repelente, né, fabricado na cidade, roupas suntuosas, sapatos bonitos, não tem nada disso, e a Índia cresce feliz no meio da floresta. Em contrapartida, nós temos, por exemplo, a moça da cidade, que pode fazer todas essas coisas que eu disse que a Índia não faz. Então a moça da cidade, de repente, é transportada e levada para o lugar da Índia, pega-se a Índia e traz para a cidade, e você vai ver a confusão que dá. Por quê? Primeiro que a Índia pode morrer até com uma gripe. Seu corpo não tem defesa imunológica para defender-se dos tipos de bactérias que existem no ambiente da cidade, na selva de pedra.
E aí nós observamos que a moça que foi lá para a floresta, ela vai ter dificuldades porque ela vai sentir falta de um montão de coisas, do cinema, da padaria, do shopping, assim como nós mencionamos anteriormente a respeito da Índia. E por quê? Porque o habitat natural da moça é no centro da cidade, da Índia é na floresta, certo? Então uma é de área urbana, vive na cidade, a outra vive no meio da floresta. São próprias da floresta, quem? As índias, são próprias da cidade, as moças que nasceram na cidade. Pensando na nossa situação, quando outrora éramos filhos da ira, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, no outro tempo éramos trevas, agora somos luz no Senhor, então nos lembramos que no outro tempo nascemos nativos, filhos de Adão, segundo o pecado, condenados, e todos nascem como criaturas, mas vêm a esse mundo debaixo do tacão do pecado, e se faz necessário que Cristo nos salve. Por isso que está escrito em João capítulo 1, versículo 11, veio para o que era seu, quer dizer, os judeus, e os seus não receberam, mas a tantos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Tá bom? Então, pensando dessa forma, nós éramos nativos, mas um dia o evangelho nos foi pregado e nós, segundo diz também o apóstolo Paulo em Colossenses, fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então nós mudamos de reino e também nascemos de novo. Pensa só o que aconteceu. Uma vez nascendo de novo, nós somos nova criatura. Quem quiser conferir, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17, então nós somos nova criatura. Ora, se eu nasci de novo, eu tenho uma nova identidade, um novo registro, eu tenho uma nova filiação, eu estou sob novas leis, eu estou morando estou em um outro país, uma outra nação. Paulo diz em Filipenses 3 que a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que acontece? Nós fomos transportados, não obstante estarmos aqui como cidadãos da terra, temos a família da terra, mas no aspecto espiritual pertencemos a uma outra família. A grande dificuldade mencionada anteriormente nesse vídeo reside no fato de que algumas pessoas vêm para o evangelho e não levam isso em consideração. Elas adotam o evangelho como se fosse um hobby, como se fosse um acessório que você pode carregar ou não carregar. Você pode ir com esse acessório para a escola, para o shopping, e de repente você pode deixá-lo em casa. Mas vida com Deus não é isso. Vida com Deus é vida. Então, e como que Deus fez isso? Ora, na morte de Jesus, pela fé, nós morremos para o mundo. Então, Paulo, em Gálatas capítulo 6, ele diz, longe de mim esteja de gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela qual estou crucificado para o mundo, e o mundo para mim. E em Romanos 6, versículo 4, ele diz o quê? Que aquele que morreu está justificado do pecado. Ora, eu tenho que receber isso por fé e cancelar isso, e eu até revelo isso no batismo em águas, aonde para o mundo eu sou sepultado. O mundo está olhando esse testemunho de que eu estou sendo sepultado, o mundo está se despedindo de mim ali. Mas quando eu sou tirado da água, eu estou sendo recepcionado entre os santos, eu sou uma nova criatura. Esta é como que eu diria, é a legalidade que eu adquiro. Ou seja, legalmente falando, eu sou novo, mas essa legalidade eu vou conquistando com o meu comportamento no Evangelho. Eu vou conquistando territórios ou crescendo de glória em glória até atingir a estatura de varão perfeito, como está escrito. Qual é a dificuldade de muitos? Eles estão no reino de Deus, pertencem ao reino, são do reino, são filhos de Deus, mas eles querem que as leis que eles abandonaram, ou que deixaram para trás, a lei dos nativos do mundo, eles querem usar para que isso funcione com eles vivendo no Evangelho. E isso não funciona. Não tem como funcionar, você está sob outra lei. Está escrito em Romanos 8, versículo 2, porque a lei da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, o mundo espiritual funciona com leis. Mas se você não se submete, quando eu falo leis, falo lei da vida.
porque senão você vai entender que eu estou falando do pode e não pode. O evangelho não é pode ou não pode. O evangelho é a vida de Deus em nós. E quando eu falo isso, só para você ter uma ideia, vida de peixe é na água, vida de ave nos ares e vida dos quadrúpedes do modo geral na terra, né? Então, quando você fala de vida de Deus, quem recebeu a vida de Deus, ele vive para Deus, deseja Deus, se alimenta de Deus e quer tudo que é relacionado com Deus. O grande problema é que alguns convertem-se ao Senhor, mas eles querem desfrutar de uma vida que eles abandonaram. É passivo de entendimento o fato de que aqueles que começaram são nenéns espirituais, precisam crescer, precisam alimentar-se. Tem feridas que foram curadas, ou seja, os efeitos da ferida foram curados, mas elas estão abertas, precisam ser fechadas. Então alguém se converteu, é nova criatura? Sim, a vida foi implantada lá, certo? Mas essa vida precisa tomar forma, como eu citei em Gálatas 4, onde Paulo diz, né, que queria que Cristo fosse formado nos Gálatas. Isso é uma formação de caráter, uma formação da vida espiritual que vai tomando posição à medida que nós vamos crescendo. Esse crescimento é paulatino, tá? Essa faixa etária é descrita, não estamos inventando. 1 João capítulo 2, onde o apóstolo João refere-se aos crentes falando o seguinte: uma hora ele fala assim, filhinhos, vai lá para o versículo 12 em diante, filhinhos, outra hora ele fala filhos, outra hora ele fala jovens, outra hora ele fala pais. Quando ele usa essas 4 linguagens para referir aos servos de Deus, filhinhos são os neófitos, os novos convertidos, filhos, as crianças espirituais, jovens, anteriormente as crianças e adolescentes espirituais, os jovens, como seria em nossos dias, e os adultos espirituais, os pais são aqueles adultos, são aqueles que amadureceram na fé. Sendo assim, entende-se que em cada faixa etária, tá, deve-se receber o alimento apropriado, próprio da idade, o ensinamento apropriado, para o quê? Para que, como disse Pedro na sua segunda epístola, capítulo 2, para que nós vamos crescendo, né, com o leite racional ou espiritual da palavra. Então, isso é um desenvolvimento espiritual. Por isso, não fique desanimado se você converter o seu Senhor e tem algumas, de vez em quando, umas recaídas para algumas práticas inconvenientes. Você diz, Deus não está na minha vida. Não, Deus está na sua vida. Você deve, ou com o seu líder, no catequismo, no discipulado, ser ensinado, ajudado, até porque é necessário uma clínica pastoral. Clínica pastoral para quê? Para pessoas que vêm do mundo de forma traumática, cada um vem com uma ferida diferente. Já em algumas palestras falamos a respeito de pessoas que vêm, por exemplo, garoto de rua. Quando ele vem, ele tem uma coisa muito marcante na vida dele, não confia em ninguém. E isso ele tem que ser ensinado e discipulado, porque agora ele é uma nova criatura. Quem, por exemplo, sofreu abuso na infância, seja mulher, seja homem, costuma migrar para postura ou opções sexuais diferenciadas. Então, se estão vindo para o Evangelho e a regra de fé e prática é a Bíblia, vão ser ensinados nesse sentido. Não se obriga ninguém a fazer nada que não queira fazer, mas eu quero Cristo, e eu creio na palavra, mas eu tenho desejos e vontades, eu tenho coisas no meu coração que não combinam com o Evangelho, e eu quero abandonar, quero ajuda. Então esse é o nosso lado, nós vamos procurar ajudar. É uma clínica espiritual. Pessoas que vieram de outros tipos de traumas, como síndrome do pânico, como hoje que está muito forte aí nos corações das pessoas, a depressão, e daí vai, tipos de coisas que vão ser tratadas numa clínica pastoral. Aí você tem recaídas, seja de bebida, seja de droga, seja do que for, é passivo de entendimento, porque você é uma criança espiritual, está engatinhando, está começando. Toda criança, quando está engatinhando, bota o dedo na tomada, né? Cai dentro da banheira, bate com a boca na cadeira, bate com a cabeça no armário, enfim, isso é de se entender. Então, a gente tem que entender essas faixas etárias para poder ensinar e ajudar no crescimento espiritual. Bom, então, levando em consideração que a vida nova precisa tomar forma,
Então essa palavra que estamos trazendo visa despertar aqueles que estão no Evangelho, mas ficam olhando como os judeus faziam, estavam sob o governo de Deus, que é um governo teocrático, mas estavam querendo ser como os nativos. Então, uma vida de alguém que nasceu de novo não tem mais nada a ver com a vida que você abandonou. Tudo vai ser novo, tudo vai ser diferente, vai se mudar tudo. Não dá para você viver no Evangelho e desfrutando de coisas que estão no mundo. É por isso que na igreja existem carnais, que são aqueles que se converteram, mas não se deixam guiar pelo Espírito de Deus, né? Mas são crentes, mas carnais. Existem os meninos, que são os novos convertidos, que eles, apesar de serem chamados também de carnais, mas eles não são carnais no sentido pejorativo, ou seja, de rejeitar a direção do Espírito, mas são carnais porque ainda são nenéns, são neófitos, então eles ainda precisam ser carregados, né, até o tempo em que eles poderão ser guiados, orientados. Existe também o crente espiritual, né, porque o crente espiritual é aquele que se submete ao Espírito. Tem essas pessoas dentro da igreja. Então, por que é fundamental o ensino da palavra? Exatamente para despertarmos de que nós temos uma nova vida. Eu há pouco tempo observava um passarinho no puleiro, e além dele estar dormindo no puleiro, ele esconde uma perna, assim como a galinha, como o galo, né, galinha e tal. Então, esconde a perna para dormir. E eu fiquei pensando, imagine se eu subisse numa árvore e tentasse dormir do jeito desse passarinho, do jeito dessa ave. Imagine se eu fizesse isso. Com certeza, eu não iria dormir. E se dormisse, eu iria cair lá de cima. Mas como é que o pássaro, como é que a ave consegue dormir, passa a noite inteira e não cai? Bom, se fizéssemos o contrário, dependendo do pássaro que é, da ave que é, teria dificuldade se colocasse ele em cima de uma cama para dormir. Mas eu me sinto confortável, porque eu tenho vida de ser humano. E o outro tem vida de pássaro. Ele vai se sentir bem. Imagine um peixe numa árvore e um passarinho no fundo do mar. É óbvio que os dois morreriam. Então, estamos falando de vida. Tá? Vida nativa é aquela vida própria do seu habitat. De que reino você é? Porque no teu reino há uma constituição, que é a palavra de Deus. Tem uma família real, que é a igreja do Senhor. Você tem o reino de Deus. E você tem um rei, que é o Senhor, o nosso Deus, o rei dos reis. Então, você pare para pensar que tipo de vida você está vivendo, já que o nosso lema é vida e vida com abundância. Jesus veio para isso. E essa vida que ele colocou em nós é aquela que não é opcional, apesar dela ser pregada para que você aceite. Mas ela não é opcional, ela é uma necessidade, porque sem Cristo estaremos perdidos para sempre. Estaremos condenados. Então essa vida que ele trouxe é aquela que nosso pai, Adão, segundo a carne, perdeu lá no Éden. Ele trouxe de novo, ele morreu na cruz, providenciou essa vida e trouxe-a para que nós dela desfrutássemos. Por isso que na sua ressurreição, ele sopra sobre os discípulos e diz, recebai o Espírito Santo. Ele podia doar e pode doar o Espírito Santo, ou seja, para auxiliar o nosso espírito que outrora estava morto ou separado em delitos e em pecados. Tá bom? Então, aproveite, você que é cristão, a vida que Deus te deu. Você é orientado, você é ensinado. Seu pastor, seu líder, é um homem sensato, sua pastora, não sei, é uma pessoa sensata que te ensina, que te orienta. Você está bem? Ou você está dizendo, eu não tenho para onde ir porque todo lugar que eu vou, o meu problema não é resolvido? Olha, o problema pode ser resolvido. Cristo resolve o teu problema, sim. Tá? Se o Evangelho não puder resolver o seu problema, ele não é o que diz ser. É óbvio que alguém só pode dar para você o que recebeu. Então, se você, no seu lugar onde você está, não estou convidando você a abandonar a sua igreja, mas você pode muito bem, há opções de você fazer uma pesquisa e procurar quem está ensinando e ajudando pessoas nesse aspecto para que você cresça. Não se desanime, porque existe o ensino da palavra do Senhor. Nós nos dispomos também, você tem aí a oportunidade de fazer seus comentários e também de pedir socorro, de pedir ajuda. E se você não conhece o cristianismo, há aí os nossos vídeos, pelo menos quase, não sei, eu não conto, uns 30 vídeos, não sei, mas você pode inscrever-se no nosso canal, clicar no sininho para receber notificações e
e desfrutar aí da palavra do Senhor. Pregamos o Evangelho, pregamos a cruz e temos clínica pastoral também para auxiliar as pessoas que têm problemas psicológicos, emocionais e espirituais. Tá bom? Fica aí o nosso convite para você. Ajude o canal e vamos divulgar a palavra de Deus e um sincero shalom. Tá bom? Que Deus te abençoe.